Olá! Nessa videoaula veremos nosso quarto tipo de curva cônica, a hipérbole. Iniciemos com a definição. Para se falar de uma hipérbole, é necessário iniciar com dois pontos distintos f1 e f2 chamados focos e um número positivo a, tal que 2a seja menor que a distância entre os focos. Os pontos que pertencem à hipérbole são os pontos que, quando diminuímos as distâncias até os focos, obtemos 2a. Essa diferença é sempre pensada a maior menos a menor, que é o mesmo que pensar no módulo da diferença. Depois de definir, temos que deduzir a equação. Mas antes da equação, faremos algumas deduções iniciais e também padronizaremos nomenclaturas e notações. Como fizemos em todos os outros tipos de cônica, faremos tudo com o centro na origem para depois obter o caso geral. Desenhamos os focos f1 e f2 e, por convenção, assumimos que cada um está a uma distância c do centro. Assim como nas cônicas anteriores, estamos fixando uma orientação ao fixar os focos sobre o eixo x. Observe que ao tomar um ponto genérico P sobre a hipérbole, dizer que ele pertence a ela é o mesmo que dizer que o módulo da diferença das distâncias até f1 e f2 é igual a 2a. E é fundamental não esquecer que isso vale para qualquer ponto sobre a hipérbole. Os dois pontos do gráfico que ficam sobre o eixo x são chamados de vértices reais e são denotados por a1 e a2. Vamos descobrir as coordenadas desses dois pontos. Iniciemos chamando a posição x do vértice A2 de um número m. Note que esse m é basicamente a distância de A2 até o centro. Veja na figura em azul que a distância de A2 até o foco f1 é m mais c. E agora veja que a distância até o foco f2 é c menos m. Isso diz que o módulo da diferença dessas duas distâncias é 2m. Mas sabemos que A2 é um ponto da hipérbole, então esse resultado tem que ser 2a. Logo, m deve ser igual a fazendo com que as coordenadas de a1 e a2 sejam menos a0 e a0. Até agora, tudo bem parecido com a elipse, exceto pelo fato que c é maior que a na hipérbole. Agora vamos inventar vértices b1 e b2 chamados de vértices imaginários. Eles não pertencem ao gráfico, pertencem à reta de simetria entre as duas partes do gráfico. b1 e b2 são marcados a partir do centro, andando b para baixo e b para cima. Mas na nossa definição ainda não apareceu nenhum número b, então ele precisa ser definido. Como já temos c e a e sabemos que c é maior que a, então podemos encontrar b positivo de modo que c ao quadrado seja igual a ao quadrado mais b ao quadrado. E essa é a definição de b. Ele é escolhido para formar uma relação pitagórica com a e c, sendo c a hipotenusa. Já veremos a utilidade dos vértices imaginários. Recapitulando o que vimos até agora. Temos três parâmetros a, b e c, e no caso da hipérbole, o c faz o papel da hipotenusa. Os pontos relevantes são o centro, os focos, os vértices reais e os vértices imaginários. Veja que focos e vértices, assim como na elipse, são obtidos caminhando a, b ou c a partir do centro. Outras nomenclaturas são parecidas com a elipse. Temos eixos e semi-eixos. No caso da hipérbole, o eixo que contém os vértices A1 e A2 é chamado de eixo real ou transverso, enquanto que o eixo que contém os vértices B1 e B2 é chamado de eixo imaginário ou conjugado. Também temos aqui a distância focal como sendo 2c e a excentricidade continua sendo c sobre a. Note que na hipérbole a excentricidade é sempre maior do que 1, pois c é maior do que a. E como na elipse, fica o alerta de que a distância focal pode mudar conforme o livro. Para finalizar os elementos de uma hipérbole, precisamos de duas retas chamadas de assíntotas. Para desenhá-las, precisamos desenhar primeiro o retângulo em rosa na figura. Note que esse retângulo tem centro no centro da hipérbole e é construído andando até os vértices. As assíntotas de uma hipérbole são as duas retas que passam pelas diagonais do retângulo rosa. Aparentemente elas não dizem muito sobre o gráfico, mas olha o que acontece quando afastamos a imagem. Olhando de longe, vemos que o gráfico da hipérbole se aproxima das assíntotas à medida que avança para longe dos vértices. Isso já dá uma dica de como fazer gráfico de hipérboles. Achamos os vértices e as assíntotas. Depois é só fazer o gráfico que parte dos vértices reais e tende a se aproximar das assíntotas. Finalmente, vamos à dedução da fórmula. Como já comentamos em aulas anteriores, equações são deduzidas quando tomamos um ponto genérico xy sobre o gráfico e verificamos que relação suas coordenadas satisfazem. Sabemos que no caso da hipérbole, essa relação é que o módulo da diferença das distâncias aos focos é igual a 2a. Como temos as coordenadas dos focos, podemos calcular essas distâncias e colocar na igualdade. Com isso, obtemos módulo de raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a. E essa é a equação da hipérbole. O problema é que ela está muito feia. Teremos que fazer diversas manipulações até obter uma forma mais bonita. Convido vocês a acompanharem os passos e junto com a música.
Pronto! Chegamos à equação da elipse. No fim das contas, ela até que ficou bem apresentável. Algumas considerações a fazer aqui. Nossa dedução foi feita com o centro na origem e o eixo real sobre o eixo x. Note que isso fez com que a medida a aparecesse abaixo do x e a medida b abaixo do y. Note também que, diferentemente da elipse, a equação aqui tem um sinal de menos na frente do termo em y. Esse sinal é que diferencia a orientação da hipérbole. Já veremos como isso funciona. Como primeiro exemplo, vamos determinar a equação da hipérbole com centro na origem, eixo real horizontal, a igual a 3 e b igual a 1. Antes de dar a resposta, note que as informações do centro na origem e eixo real horizontal são exatamente as condições que usamos em nossa dedução da fórmula. Como na fórmula precisamos apenas de a e b, basta substituir os valores. Assim, a equação ficou x² sobre 9 menos y² igual a 1. Vejamos agora como encontrar a equação de uma hipérbole em que nos forneceram b e c. Bom, antes de tudo, notemos que estamos nas condições em que nossa fórmula funciona, centro na origem e eixo real horizontal. Agora lembremos que a fórmula precisa do a e do b. Como temos b e c, podemos usar a relação pitagórica entre a, b e c para achar a. Fazendo as contas e tomando cuidado que na hipérbole quem faz o papel da hipotenusa é c, obtemos a igual a raiz de 7. Assim, a equação fica x² sobre 7 menos y² sobre 9 igual a 1. Aqui já aparece algo importante a comentar. Não existe relação de grandeza entre a e b na hipérbole. Na elipse, escolhemos a como sendo o maior. Agora, quando olhamos para a equação, escolhemos como a o que está abaixo do termo que tem sinal positivo e b como o que está abaixo do termo de sinal negativo. Veja que enquanto estivermos com o termo x em positivo e o y em negativo, sempre teremos o a abaixo de x e o b abaixo de y. Vejamos mais um exemplo. Agora temos a equação e queremos determinar os elementos associados à hipérbole. Como a equação está no formato que deduzimos, então sabemos que está centrada na origem e que o eixo real é horizontal. E também sabemos que podemos extrair a e b da equação. Assim, nosso centro é o ponto 0, 0, a é igual a 4 e b é igual a 4. Uma nomenclatura comum em hipérboles é chamar a hipérbole de equilátera quando a e b são iguais. Usando os valores de a e b e a relação pitagórica, obtemos c igual a 4 raiz de 2. Para não termos que decorar quem são as coordenadas dos vértices e do foco, o melhor caminho agora é fazer o gráfico. O centro está na origem e a partir do centro andamos a para a esquerda e para a direita e b para cima e para baixo para achar os vértices. Também podemos marcar os focos porque sabemos que basta andar c para a esquerda e para a direita. Note também que já desenhamos o retângulo em rosa e o usamos para desenhar as assíntotas. Não precisaríamos desenhar tudo, mas já é bom para pegar o jeito. Os valores obtidos para os vértices são menos 4, 0, 4, 0, 0 menos 4 e 0, 4. E os focos são menos 4 raiz de 2, 0 e 4 raiz de 2, 0. Além disso, a excentricidade é igual a 4 raiz de 2 sobre 4, que é igual a raiz de 2. Estão faltando as assíntotas. Como as assíntotas são retas, precisamos descobrir as equações delas. Apesar de a equação estar na figura, faça de conta que ainda não sabemos. Um dos caminhos para encontrar a equação de uma reta é encontrar dois pontos que pertencem a ela. Pelo desenho, vemos que cada assíntota passa pelo centro da hipérbole e cada uma passa por dois vértices do retângulo em rosa. Note que as coordenadas dos vértices do retângulo em rosa são determinadas andando a e b a partir do centro. Por exemplo, uma das assíntotas passa pelo centro, que é 0, 0, e pelo vértice que está acima e à direita do retângulo em rosa, que é o ponto de coordenadas 4, 4. Montando a equação da reta que passa por esses dois pontos, obtemos y igual a x. Para a segunda assíntota, procedemos de forma similar. Passa pelo centro 0, 0 e também pelo ponto 4, menos 4. Com isso, sua equação é y igual a menos x. E isso encerra os elementos da hipérbole. Mais um exemplo. Vamos fazer o gráfico da equação x² sobre 16 menos y² sobre 4 igual a 1. Em princípio, ninguém nos contou que é uma hipérbole. Mas como a equação está no formato que deduzimos, então sabemos que é uma hipérbole com eixo real horizontal e centro na origem. Pelos valores da equação, também tiramos a igual a 4 e b igual a 2. Já colocamos os vértices aqui, mas você poderia deixar para encontrar no próprio gráfico se achar mais fácil. Com essas informações, temos tudo o que precisamos para fazer o gráfico. Aqui um detalhe importante sobre como fazer o gráfico de uma hipérbole. Você precisa dos vértices reais, que são pontos do gráfico, e também das assíntotas, que servirão de guias. Você não precisa encontrar as equações das assíntotas, basta desenhá-las. E o desenho é fácil. Marcamos os 4 vértices, desenhamos o retângulo em rosa, e as assíntotas são as retas que passam pelas diagonais do retângulo. Com os vértices reais e as assíntotas, desenhamos os dois ramos da hipérbole. Agora vamos deduzir a equação de uma hipérbole em que o centro não está na origem.
No desenho, há duas hipérboles. A em vermelho é a que tem centro na origem e já deduzimos a equação, e a em azul tem o mesmo formato, mas está deslocada x0 unidades para a direita e y0 unidades para cima. Usando nosso conhecimento de translações, concluímos que a equação da hipérbole em azul é obtida a partir da equação da hipérbole em vermelho, trocando x por x menos x0 e y por y menos y0. Antes de partir para os exemplos, algumas informações importantes. O que conecta gráfico e equação são o centro, A, B e a orientação. A ideia é que se você conhece a equação, você consegue extrair dela o centro, A e B. A orientação é saber se o eixo real é horizontal ou vertical. Ainda não vimos equações com eixo real vertical, mas já fica o alerta que essa informação você terá que descobrir a partir da equação. Com essas informações em mãos, é bem fácil fazer o gráfico. E o contrário também é verdade. Se você tem o gráfico, então você tem centro, orientação, A e B. E com essas informações, você consegue montar a equação. Junto a tudo isso, existem outras informações que você pode usar no processo. Por exemplo, você não usa o parâmetro C diretamente na equação e nem no gráfico, mas ele ajuda a descobrir A e B. Outras informações como vértices, focos, eixos, excentricidade e assíntotas ajudam a encontrar as informações necessárias para a equação e gráfico. Note que esses elementos auxiliares não entram na equação, mas eles dão alguma informação sobre o gráfico. Assim, se você tem alguma dessas informações auxiliares, é sempre bom fazer um esboço do gráfico para entender melhor o problema. Vejamos um exemplo. Temos o centro, a orientação, A e B, exatamente as informações necessárias para criar a equação. Substituindo, obtemos x mais 1 ao quadrado sobre 9 menos y menos 4 ao quadrado igual a 1. Nesse exemplo, temos a equação e queremos os elementos. Iniciamos extraindo da equação o centro, que é 2 menos 1, A, que é igual a 4, e B, que é igual a 4. O eixo real é horizontal porque a equação está no formato que deduzimos. Aproveitando que temos A e B, já podemos calcular C, que dá 4 raiz de 2. Para achar os outros elementos, é bem melhor fazer um esboço do gráfico antes. Marcamos o centro, andamos 4 para a esquerda e para a direita, e 4 para cima e para baixo para achar os vértices, e 4 raiz de 2 para a esquerda e direita para achar os focos. Usando as coordenadas do centro como base, fica bem fácil descobrir as coordenadas dos vértices e focos. Além disso, já calculamos também a excentricidade. Para achar a primeira assíntota, escolhemos o centro e um dos vértices do retângulo em rosa. Montando a equação que passa por esses pontos, obtemos y igual a x menos 3. De forma similar, encontramos a equação da segunda assíntota como y igual a menos x mais 1. Nesse próximo exemplo, temos a equação e queremos o gráfico. Como a equação está no formato que deduzimos, podemos concluir que é uma hipérbole com eixo real horizontal. E também podemos encontrar o centro, A e B. Essas informações são suficientes para fazermos o gráfico. Encontramos o centro, andamos 4 para a esquerda e para a direita e 2 para cima e para baixo. Com os vértices marcados, desenhamos o retângulo em rosa e a partir das diagonais desenhamos as assíntotas. Agora basta fazer o gráfico partindo dos vértices reais e usando as assíntotas como guias. Agora chegou o momento de deduzirmos a equação quando o eixo real da hipérbole é vertical. Na tela, temos a equação que deduzimos para eixo real horizontal. Se refizéssemos toda a nossa dedução com o eixo real na vertical, basicamente estaríamos invertendo x e y na equação. Assim, a equação com o eixo real na vertical é praticamente idêntica à que já deduzimos, exceto que agora o sinal de menos aparece à frente do termo com a variável x. Nessa aula, não veremos equações de hipérboles com eixo real que não é nem horizontal e nem vertical. Vejamos como fazer isso em exercícios. Vocês têm 3 equações bagunçadas que terão que completar quadrados e escrever no formato padrão para reconhecer se é uma hipérbole. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Comecemos pelo item A. Usamos nossas técnicas para completar o quadrado em x e y e após isso passamos o número que não faz parte dos quadrados para o outro lado da equação. Como a nossa equação padrão tem 1 do lado direito, temos que dividir ambos os lados por 36 para chegar à equação padrão. Após tudo isso, ficamos com x menos 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado menos y mais 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado igual a 1. Como o termo com x é positivo, então o eixo real é horizontal. Também temos o centro, que é 1 menos 2, A, que é 2 e B, que é 3. Usando a relação entre A, B e C, calculamos C obtendo raiz de 13. Agora podemos fazer o gráfico. Marcamos o centro, andamos os valores de A e B, marcamos os vértices, desenhamos o retângulo em rosa e as assíntotas. Depois disso, é só desenhar o gráfico. A partir do desenho, podemos extrair as coordenadas dos vértices e também dos focos, lembrando que os focos sempre estão na reta do eixo real. Para as equações das assíntotas, seguimos o mesmo procedimento de antes. Encontramos 2 pontos de cada uma das retas e descobrimos a equação. Confira essas contas. Vamos ao item B.
Usando as técnicas de completamento de quadrado, ficamos com 9 que multiplica x menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica y menos 1 ao quadrado, igual a menos 36. Se você estivesse na situação de uma elipse em que os dois quadrados têm sinal positivo, essa equação não teria solução. Mas aqui temos uma diferença de quadrados. O correto aqui é multiplicar por menos 1 e continuar o desenvolvimento. Multiplicando por menos 1 e dividindo por 36, chegamos à equação no formato padrão. Com isso, sabemos que é uma hipérbole e que a orientação do eixo real é na vertical, pois o termo com y que está positivo. Extraindo os valores da equação, ficamos com a igual a 3, b igual a 2, centro em 3, 1 e calculamos c igual a raiz de 13. Agora fazemos o gráfico. Marcamos o centro e, como temos a orientação do eixo real na vertical, devemos andar a para cima e para baixo, obtendo os vértices A1 e A2. Andando b para a esquerda e para a direita, temos B1 e B2. Com esses vértices, desenhamos o retângulo em rosa e depois as assíntotas. Com tudo isso, podemos fazer o gráfico. Note que agora os focos são obtidos andando C para cima e para baixo, pois o eixo real está na vertical. Para as assíntotas, mais uma vez usamos o mesmo procedimento. Encontramos dois pontos e depois montamos a equação que passa pelos pontos. Sempre use a figura para identificar os pontos. Mais uma vez, não deixe de conferir as contas para chegar às respostas aqui apresentadas. Vamos ao item C. Completando os quadrados, ficamos com 9 que multiplica x menos 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica y mais 3 ao quadrado, igual a 0. Nesse caso, não podemos dividir os dois lados por zero para ficar no formato de uma equação de hipérbole. E não pode usar aqui que há uma soma de quadrados igual a 0 para concluir que só há um ponto no gráfico. Aqui há uma diferença de quadrados que é igual a 0. O melhor caminho aqui é passar um dos quadrados para o outro lado e concluir que temos uma igualdade de quadrados. E o quadrado de dois números é igual quando possuem o mesmo módulo. Com isso, concluímos que a equação pode ser escrita sem os quadrados como 3 módulo de x menos 2 igual a 2 módulo de y mais 3. Não decore isso. É importante que você saiba olhar para a equação e tirar essas conclusões. Continuando, dois módulos são iguais quando os números que estão dentro são iguais ou têm sinais opostos. Cada um desses casos nos dá uma equação de uma reta, o que diz que essa equação não gera uma hipérbole, mas sim um par de retas. As duas retas são, uma igualando os termos dentro do módulo e outra usando que um deles é igual a menos o outro. Agora podemos desenhar as duas retas e esse é o gráfico da equação que nos foi passada. Fica o alerta que isso não é algo que se decora, é algo que se deduz a partir da equação. Reveja essa parte quantas vezes for necessário para entender. Mais que isso, se você se sente desconfortável com manipulação de equações, quadrados e módulos, talvez seja necessário você buscar reforço nesse tipo de conteúdo. Vamos a mais dois exercícios. Pausem o vídeo e resolvam. Vamos lá. Como nosso objetivo é determinar a equação, precisamos do centro, A, B e a orientação. Com as informações que o exercício nos passou, podemos fazer um esboço da situação. A partir do gráfico, descobrimos que o centro está em 4 menos 2, que A é igual a 1, que C é igual a 3 e que o eixo real é horizontal. E usando a relação pitagórica, descobrimos B igual a 2 raiz de 2. Agora basta botar tudo na equação e está resolvido. Vamos ao segundo exercício. Apesar de termos recebido uma equação esquisita no enunciado, note que temos informações que podem nos ajudar a encontrar a equação. A figura ilustra os focos passados. Com o centro e C igual a 5 obtidos na figura, podemos usar a excentricidade para encontrar A igual a 4. E com a relação entre A e B e C, obtemos B igual a 3. Com tudo isso em mãos, podemos montar a equação. Todo cuidado com a orientação aqui. Veja na figura que nosso eixo real é vertical, então o termo com y que é positivo e é abaixo do termo positivo que colocamos A. Agora temos que fazer nossa equação obtida ficar parecida com a equação do enunciado. Desenvolvendo os quadrados, multiplicando os dois lados por 144 para sumir com os denominadores e passando tudo para o lado esquerdo, ficamos com 9y ao quadrado mais 18y menos 16x ao quadrado menos 64x menos 199 igual a 0. A grande sacada aqui é que podemos multiplicar essa equação por qualquer número diferente de zero que continuará sendo uma equação da mesma hipérbole. Como queremos que fique parecida com a equação do enunciado, precisamos que o número que multiplica x² fique 16. Assim, devemos multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1 e colocando na mesma ordem dos termos da equação do enunciado, ficamos com m igual a menos 9, n igual a 64, p igual a menos 18 e q igual a 199. Alguns comentários finais sobre hipérboles. Quando você tem uma equação, ninguém conta para você se é uma equação de hipérbole ou não e ninguém conta qual é a orientação. Então você tem que reconhecer essas informações pela equação em si.
Depois de colocar na forma padrão e você verificar que se encaixa no padrão de uma hipérbole, você identificará a orientação do eixo real pelo sinal à frente dos quadrados das variáveis. Já falamos, mas é bom reforçar. O elo de ligação entre gráfico e equação são centro, orientação, A e B. Quando você tiver informações auxiliares como C, eixos, vértices, focos, excentricidade ou assíntotas, use-as para descobrir centro, orientação, A e B. É isso, nossa videoaula encerra aqui. Hora de fazer a lista de exercícios. Tudo de bom e até a próxima!